Amém? Deus abençoe. Vamos ler Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Te adoramos, grande Criador, porque Tu és maravilhoso, Tu és Salvador. Tu és Salvador em Cristo, o Filho amado, sendo que não há mais nenhum Salvador. Tu és o primeiro e o último. Tu és o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Mais uma vez, rogamos que o Senhor venha nutrir nossas almas com as vitaminas e proteínas da palavra da hora, aquilo que fortalece cada um de nós para Te servir. Nesse tempo, Senhor, muita gente querendo manter seu corpo estão morrendo, magros, magérrimas, porque querem manter o corpo, não querem alimentar como é necessário. Mas nós estamos aqui para manter a nossa vida com a palavra. O alimento diário, aquilo que o Senhor deu, nós comemos, aquilo que o Senhor dá, nós estamos comendo todo dia, e ser agradecido a Ti, não para nos tornarmos uns obesos espirituais, nem magérrimos à beira da morte, mas crentes normais, que amam a palavra e que alimenta com o alimento do dia para manter a sua vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. É pouco que vamos falar, mas é muito importante que vou tomar poucos parágrafos para falar sobre um assunto e completar no outro, as 70 semanas e o Elias. Perguntas e respostas sobre os selos, para quem quer estudar em casa, 152 a 155. O pacto foi confirmado na metade de uma semana. Você sabe, a Bíblia, Daniel 9, informa sobre as 70 semanas. 7 semanas formam 49 anos na construção dos muros, 62 semanas até o Messias, mais 434 anos. E depois ficava uma semana, porque depois das 62 semanas, o Messias seria tirado. Não diz nas 62 semanas, mas depois das 62 semanas. Isto caiu exatamente no tempo de Cristo. E ele cumpriu a metade da semana,
que é 3 anos e meio. E ficou 3 anos e meio para a tribulação, que sucederá após o rapto da esposa. Você crê no arrebatamento? Então, estes outros 3 anos e meio só acontecerá depois. Eu não sei porquê, mas me veio para ler isto, não para difamar, nem para colocar sombra sobre ninguém, mas para mostrar a vocês que a crença do irmão Branham, ele sempre foi firme nessa crença, mesmo grandes homens ao lado dele não crendo. Ele cria assim e ainda dizia que aquele irmão não cria como ele. Está no parágrafo 195, ele diz, da mensagem Unidade. Unidade 195. O irmão Livile, conhecido por Liveio, eu leio como eu vejo aqui, não conheço o inglês. Mas como os outros falam, a gente começa a repetir igual os outros também. Fica parecendo papagaio. Mas que a gente sabe, a gente não sabe. Aquilo ali, não é? Então eu gosto de ler do jeito que eu leio aqui. O irmão Liveio, que é o Livile, se você segurar nisto, aqui está. Já estava divertindo. Se você segurar nisso, aqui está. Esta é a única questão com a qual discordamos. Ele crê, irmão Livile crê, que a igreja passará pelo julgamento. Agora, até o tempo do irmão Branham, em 1962, 11 de fevereiro de 1962, quem sabe ele já mudou. Né? Não creio mais desse jeito. Mas até 1962, irmão Branham estava dizendo, esta é a única questão com a qual discordamos. Ele crê que a igreja passará pelo julgamento. Eu não vejo isto. Eu não creio nisto. Eu gosto de ver um profeta porque ele é bem posicionado. Porque ele estava ao lado do irmão Livile, que foi o que escreveu as eras da igreja para nós, para termos elas bem posicionadas do jeito que o irmão Branham queria. Mas assim mesmo, o irmão Branham dizia que com respeito à tribulação, eles não criam igual. Irmão Branham não cria como o Livile cria. E eu creio que se irmão Livile anunciasse a mensagem que hoje é dita sobre o que ele crê, irmão Branham diria mais coisas. Mas o irmão Branham deixou tão claro a deidade também nas mensagens que hoje tem uma oposição dentro da mensagem porque creem diferente na deidade também. Eles dizem que 2 são do jeito que os trinitarianos dizem que 3 são 1. Os dualistas dentro da mensagem, porque eles são tão dualistas que eles colocam os versículos da Bíblia que falam no Pai e no Filho. E nenhuma vez cita eu e o Pai somos um, como William Branham citou. Quem me vê, a mim vê o Pai, como William Branham citou. Eu estou tomando isso porque se a gente vai fazer claro certas coisas, é bom clarear tudo. Naquele tempo, se o homem tirasse a sua capa completa, talvez poderia mostrar para o irmão Branham que não somente com respeito à grande tribulação, o irmão Livile cria que a igreja passa pela tribulação, a igreja noiva passa pela tribulação, e o irmão Branham não cria assim. Nós não passamos pela tribulação. Agora, sabe por quê? É uma má interpretação das 70 semanas de Daniel. Porque se você ler as próprias 70 semanas, os 3 volumes pregados pelo irmão Branham com respeito às 70 semanas de Daniel, 1, 2 e 3, você pode talvez ter a sua concepção de 7 anos da tribulação. Mas quando
a mensagem foi clareada mais, que naqueles dias, o irmão Brana pregou falando sobre 7 anos e não abriu tanto sobre 3 anos e meio, depois das 70 semanas, ele pregou sobre isso e veio abrindo e veio mostrando que a noiva não passa pela tribulação. Então não são 7 anos, é 3 anos e meio só que falta. Porque 3 anos e meio Jesus cumpriu. Outra coisa para completar esse pensamento, para me ir avante e falar sobre o Elias. O que eu acho muito importante para poder clarear mais para o povo é que o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada A Deidade de Jesus Cristo. E se o irmão Brana chamou Jesus Cristo de Deus, não tem outro além dele, porque só existe um Deus. Está aqui a mensagem. A deidade de Jesus Cristo. Além disso, o irmão Brana mostra que não pode outro te salvar. É aquele que permitiu você pecar, é o que pode te salvar. Mais ninguém. Ele não podia mandar um anjo, não podia mandar um filho, só ele podia te salvar. Por isso que Deus é Salvador no Filho Jesus Cristo. Não existe outro Deus e não existe outro Salvador. Parágrafo 53, a deidade de Jesus Cristo, da voz de Deus. E então a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo. Ele próprio, não numa outra, não mandar algum outro. Só a expressão, Deus enviou seu Filho para nos salvar, dá para as pessoas formar uma doutrina. Então é Deus e o Filho que foi enviado. Mas você vê no que o William Branham clareia para nós, ele diz, ele próprio, não outra, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo. Isso não estaria certo. Porém, a única maneira que Deus poderia redimir o homem era Ele mesmo descer para redimir. Deus mesmo descer. Por isso Deus se encarnou, Deus mesmo se tornou filho para poder te redimir. Não um outro. Ele se tornou Emanuel. Filho é Emanuel. É Deus conosco. Então Deus se tornou Emanuel para poder nos salvar. Bom, depois se você quiser, leia mais esta mensagem que clareia muito a deidade de Jesus Cristo. Deveria ter, talvez, pregado segundo que hoje existem algumas crenças no mundo com respeito a Jesus Cristo ser menos que o Pai. Irmão Branham não podia ter pregado a deidade, que a deidade é Deus. A deidade de Jesus Cristo. E não existe outro Deus além do Filho. O Filho é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. 1 João 5,20. É verdade? Vocês já leram isso? Tudo isso daí é tão claro para nós, mas eu tenho que falar essas coisas porque tem pessoas que vai ouvir e que precisa desse ensinamento. E que não é o meu ensinamento, é o que o William Branham ensinou. Bom, aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre os selos, 152, que já lemos uma parte dela, vou repetir aqui, ou eu apenas citei. Né? O pacto foi confirmado na metade de uma semana. Quando Jesus Cristo estava sobre a terra, pregando aos judeus. Ele nunca foi aos gentios. E até disse a seus discípulos que não fosse aos gentios. Ele veio somente para os judeus. E ele pregou por 3 anos e meio, ou seja, a metade da 70ª semana, como Daniel disse que o faria.
a metade, porque só faltava 7 anos, e ele pregou a metade, que são 7 anos, 3 anos e meio. Parágrafo 155, perguntas e respostas sobre os selos. Agora, a última parte da 70ª semana será o tempo da tribulação depois do rapto da igreja. Então a tribulação é depois do arrebatamento. Como que as pessoas podem dizer que elas estão vivendo no milênio quando ainda não deu o arrebatamento e nem a tribulação? É posicionado pelo irmão Branham. Eu estou posicionando isso porque isso daqui faz bem para todo mundo. É muito simples, mas é boa estas coisas. A última parte, que são os 3 anos e meio que faltam, será o tempo da tribulação. E nós não estaremos aqui porque seremos arrebatados antes. Depois do rapto da igreja é que acontece a grande tribulação. Aqui estão os 3 anos e meio, cujo tempo lhe será confirmado de novo por profetas. Moisés e Elias, segundo Apocalipse, capítulo 11. Então terá que vir Moisés e Elias para pregar aos judeus. Agora, quando Deus trata com o povo, ele larga o outro. Ele estava tratando com os judeus, não tratou com os gentios. Quando ele terminou de tratar com os judeus ali no Calvário, que os judeus rejeitaram, ele começou a tratar com os gentios. Agora, ele manda o Elias, é o último profeta. E depois desse profeta, não haverá mais profeta aos gentios. Acabou. William Branham foi o último profeta aos gentios. O que resta agora são 2 profetas para os judeus, Moisés e Elias. Vou ler coisas que o irmão Branham diz aqui para te ajudar também, que isso daqui faz muito bem para todos nós. 136 perguntas e respostas sobre os selos. Qualquer coisa, se eu citar a mensagem, e talvez eu não falo o parágrafo certo, o nome da mensagem, seria bom vocês já me alertar para me corrigir na hora, certo? Tem hora que eu falo e não está a mensagem certa. Eu confundo, tem perguntas e respostas sobre o Espírito Santo com selos. É sobre os selos agora. Perguntas e respostas sobre os selos. 136. Perguntaram para o irmão Branham. Irmão Branham, é o 7º anjo com o Espírito de Elias? O mesmo Elias, enviado aos 144.000 judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto, alguns de nós estamos enredados com este ensinamento. Ele diz, não é o mesmo. São 2 homens distintos. Eliseu, que veio na forma ou lugar de Elias, e quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, tampouco foi Elias. E o homem, o 7º anjo, o mensageiro enviado ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal, será um gentil a seu povo. 137. Então o espírito de Elias, vindo nesta ocasião a esta gente, será um judeu. Amém? Talvez você ache que não tem muita importância. Tem hoje profeta na terra dizendo que é profeta e que é o Elias e o Moisés para os judeus. William Branham diz que quando Deus trata com uma nação, ele usa gente daquela nação. Eu não sei o que eles vão fazer, certo? Eu não sei. Mas o irmão Branham diz aqui, então, o espírito de Elias vindo nesta ocasião, que é na ocasião de Moisés e Elias, a esta gente, aos judeus, será um judeu. E nós sabemos que este homem que diz ser o profeta não é judeu. Bom, eles vão reprovar a mensagem do profeta. Eles falam aí, o 4º Elias disse, mas quando o 4º Elias diz coisa que é contrária ao que eles crê, eles nem dizem para o povo. O 4º Elias está dizendo que o judeu
que é um judeu que levará a mensagem aos judeus. Porque sempre é um enviado do seu próprio povo. Essa é minha revelação. Amém? Agora, se você voltar lá atrás, vamos voltar para nós vermos como o Evangelho veio a nós. Que o Evangelho teve que vir de judeus para vir aos gentios. Então o Evangelho teve que vir de judeu. O Pedro, o Paulo, eles foram judeus que trouxeram o Evangelho a nós. E eu quero deixar claro isso mesmo que o irmão Branham não fala aqui. Mas o que eu vejo na Bíblia, eu gosto de deixar para vocês pensarem as duas coisas. Como o irmão Branham mostrou, é um judeu. E outro parágrafo, o irmão Branham diz, assim como os judeus trouxeram a mensagem a nós, nós levaremos de volta a eles. O irmão Branham pensava que ele podia levar esta mensagem aos judeus. Ele pensava, ele até foi até lá perto, foi até no Cairo. Mas Deus disse para ele, não. Porque esse não era o ministério do quarto Elias. Outra coisa que tem que se notar, que o quinto Elias não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com a noiva gentia. Porque com a noiva gentia se termina com o quarto Elias. William Marion Branham foi o quarto Elias. Aqui termina com a noiva gentia. Para os judeus, então, esse Elias que virá, que é o quinto, ele não tem nada a ver conosco. Por isso, estou falando porque já tem gente no mundo dizendo que ele é este mensageiro e que é mensageiro para a noiva. E não tem Bíblia para isso. E o William Branham falou contra isso. Bom, vamos estudar mais um pouquinho? Vamos ver mais alguns parágrafos que o irmão Branham relata sobre isso, porque isso daqui sempre ajuda cada um de nós. 136. Agora, o quarto Elias não irá aos judeus. 195. Perguntas e respostas sobre os selos. 195. Irmão Branham não errava quando respondia. Você só tem que guardar isso. E quando ele errava, o Espírito Santo corrigia ele diante do povo. E ele voltava e consertava. Eu gosto do profeta por isso. Ele não pregava uma mensagem dele. Ele pregava a mensagem do Senhor. Era assim diz o Senhor. 195. Perguntas e respostas sobre os selos. A pergunta 24ª. Irmão Branham, se todos os piedosos são levados no rapto, de onde aparecerão Elias e Moisés? Serão judeus? Ou será que o nosso Elias será também enviado a eles? Duas coisas que eu quero mostrar para vocês. Irmão Branham pensava que ele podia ir lá. Deus disse que não. Mas depois que irmão Branham morreu, tem gente dentro da mensagem que crê na ressurreição do irmão Branham e diz que o irmão Branham vai vir e vai pregar para os judeus. Agora, é o William Branham que está dizendo aqui que não. É ele mesmo que está dizendo que não. A pergunta é, ou será que o nosso Elias será também enviado a eles? Não. O Elias gentil, que será ungido com este Espírito para chamar aos gentios, será tirado porque toda a noiva haverá sido raptada para esse tempo, para o tempo que Moisés e Elias estiver na terra tratando com os judeus. Tanto o Elias, que é o quarto Elias, quanto a noiva já foi arrebatado. Por isso, eles não estão fazendo trabalho agora. Nós não fomos arrebatados. A igreja ainda não foi arrebatada. São trazidos quando o dia da graça tem terminado para os gentios e logo são enviados aos judeus. Agora, quando aquilo termina, você vê que tem um tempo ainda, há uma brecha. Aquilo terminou quando Jesus veio e ele pregou, e lhes deu a palavra e eles rejeitaram. E só ele começou a tratar conosco no Pentecostes. Aí ele veio tratar com os gentios. Do Pentecostes para cá, ele começa a chamar judeu e gentil e fazer uma mescla de todos nós.
porque era o tempo que ele estava trabalhando naquele início. Como agora nesse final, para o arrebatamento, há uma mescla. Alguns judeus entram nesse final, mas eles têm que crer que William Branham foi profeta. Não existe hoje um judeu que vai no arrebatamento sem crer que William Branham é profeta. Ele pode entrar, porque ele está fora da sua nação, ele está nas outras nações, ele não voltou para a sua pátria. E vou advertir mais uma vez, o judeu que não voltou para a sua pátria em 1948. Você que não voltou para a sua pátria, ou você crê que William Branham é profeta, ou você está perdido. Se você disser, não, eu creio em Jesus Cristo, você está perdido. Os únicos que se salvarão entre os judeus são 144 mil que voltaram já para a sua pátria desde 1948. Já estão lá. Através daquela festa das trombetas, quando tocou, eles voltaram para lá. Eles já estão lá. Então um judeu que está no Brasil tem que crer em William Branham. Não adianta você dizer, eu vou crer agora no Messias, Jesus Cristo. Para você crer no Messias, você tem que ir lá para Jerusalém, judeu. Aqui não. Aqui você tem que crer no último mensageiro que Deus mandou, William Marion Branham. Onde Deus está tratando. Agora eles ficam aqui e depois diz, eu creio em Jesus Cristo. Não vai adiantar. Você está fora da sua terra. A sua terra é Jerusalém, volta para lá. E não voltou, é porque você não é dos 144 mil. Porque Deus não vai pegar nenhum judeu do Brasil agora, sem crer no profeta e arrebatá-lo. Não, ou de qualquer outra nação. Por isso, veio o soar das trombetas, a festa das trombetas, foi exatamente para empurrar os 144 mil para sua terra. E eles estão lá, não sabendo de que tribo são, mas estão lá. E Deus vai tirar 144 mil daqueles milhares e milhares de judeus que tem. Ele vai tirar só 144 mil para completar o número daqueles que foram mortos no tempo de Eichmann, de Stalin, de Hitler e de Mussolini. Que foi o período das trombetas, da festa das trombetas. Amém? Estão entendendo? Isso daqui, eu não sou mestre, não vou pouquinho que eu sei, eu falo. Certo? O que eu leio na mensagem do profeta, eu tenho segurança, eu estou em paz com isso daqui. Amém. Então ele está dizendo aqui, são trazidos quando o dia da graça tem terminado para os gentios e logo são enviados aos judeus. Não será o mesmo. Então, vou advertir vocês que crêem na ressurreição de William Branham para ir pregar para os judeus. O próprio William Branham está dizendo que não será o mesmo. Como que vocês conseguem crer que é ele? Ele diz que não é. Agora vocês acham que eu vou crer em William Branham ou vou crer nesse povo que está pregando essas coisas aí? Vou crer em William Branham. O William Branham está dizendo aqui, não será o mesmo. E eles dizem que o irmão Branham vai ressuscitar, vai revelar os 7 trovões, depois cego, eles não enxergaram que ele já revelou. Ele diz que o irmão Branham vai revelar os 7 trovões, revelar o 7º selo, e depois vai para os judeus, para pregar para os judeus. Quando o próprio William Branham, na pergunta que fizeram para ele aqui, perguntas e respostas sobre os selos, pergunta 24º, parágrafo 195, ele diz, não será o mesmo. Será que o nosso Elias será também enviado a eles, aos judeus? Ele diz, não será o mesmo. Estou seguro disso. Agora, estas respostas são dadas segundo o melhor do meu entendimento. Amém. São coisas muito boas, não é? Muito boas para nós meditarmos. Tem mais alguma coisa aqui para vermos 239 desta pergunta e resposta sobre os selos? É outra pergunta que fizeram para ele, irmão Branham, 33ª pergunta. Irmão Branham, eu entendo que Elias tem que ser manifesto 3 vezes. E você nos tem dito que já tem sido manifesto 2 vezes. O que virá
outra vez. Agora, esta pessoa que vem com o espírito de Elias será o mesmo que vem com Moisés? Como uma das duas testemunhas? Escuta, ele estava falando do quarto Elias, irmão Branco. E aqui o irmão estava fazendo essa pergunta. Ele disse, 239, não, ele será um gentil para a igreja gentia. Que este é o irmão Branco, um gentil. Deus sempre envia um de sua própria gente. Ele veio aos seus e os seus não lhe receberam. Ele sempre os envia assim. De igual maneira será com a mensagem da hora. Quando Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios. Quando Deus lida com os gentios, não há profetas judeus. Quando novamente voltar aos judeus, não haverá profetas gentios. Então, agora Deus está voltando para os judeus. Não tem profetas gentios mais. Acabou. Eles quiseram colocar um ministério em Apocalipse 22, 16, que diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Então eles colocaram isso sobre um outro Elias. Mas isto está no irmão Branham. Porque eras da igreja, o último mensageiro foi William Branham. E o irmão Branham mostra que não tem mais nenhum mensageiro, nenhum profeta depois do Elias. E o Elias, que cumpriu Malaquias 4, 5, ele também vem cumprir Apocalipse 22, 16. Foi Jesus quem enviou. Quem foi que enviou William Branham? Não foi os batistas. Ele saiu de lá. Não foi os assembleanos. Não foram os pentecostais. Quem enviou William Branham foi Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. O anjo já foi enviado. Mas o povo não creu, não aceitou. Mas quem enviou foi Jesus Cristo. Amém? Pois estou posicionando essas coisas porque você depois não disse que eu não te expliquei. Existem estas crenças, quando estas crenças aparecerem que você ouvir, você já sabe, é isso que ele falou. Eu sei quem é ele. Então, você já tem mensagem para poder mostrar estas coisas. É 239 e 240, perguntas e respostas sobre os selos. Sobre os selos. Bom, o quinto selo, você sabe que trata também dessas duas testemunhas. Eu vou ler para você o 166 do quinto selo. Então a primeira vinda de Elias foi ele mesmo. A segunda vinda foi Eliseu. A terceira vez foi João Batista. A quarta foi o sétimo anjo. É engraçado o irmão Branham deixar assim, no passado. A quarta foi o sétimo anjo. Ou o último mensageiro à igreja. Se ele é o sétimo anjo, se ele é o último anjo à igreja, o último mensageiro, então Apocalipse 22, 16 não cabe a outro homem, porque eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas às igrejas, e as igrejas são gentias. Eram gentias. Então não cabe a outro personagem, a outro homem, senão a este mensageiro aqui, o último mensageiro, a igreja. Segundo Malaquias 4 e 5 e Apocalipse 10, 7. Logo a quinta vez será o mensageiro aos 144 mil judeus, depois que a noiva houver subido. Aleluia. É muita coisa que eu poderia ler para vocês aqui, mas se vocês puderem ler em casa, para eu poder pegar apenas o suficiente para te ajudar. Ele diz assim, agora 168, quinto selo. Permitam-me mostrar-lhes a diferença. Se Elias vem no quinto ministério para converter a fé dos filhos à dos pais, então negaria o próprio Cristo. Seria convertê-los de novo à lei, correto?
os pais guardavam a lei. Entendem? 169. Só que o irmão vai perguntar, entendem? Eu não sei se o povo respondia amém, porque não está escrito aqui. Que vocês também não respondem nada. Que não entendem. Entendem? Que coisa, né, irmão? 169. Quando Elias vem para cumprir o ministério de Malaquias 4, vem só. Porém, quando vem para ministrar aos judeus, em Apocalipse capítulo 11, então vem com Moisés. Assim sendo, não há confusão. Entendem? A inspiração veio e disse que Elias viria no final da era da igreja para restaurar a fé dos filhos, a fé original dos pais, a fé apostólica, a qual devemos nós regressar, pois o anticristo tinha a coisa toda confusa e todas as outras escrituras harmonizam com esta. E nesta ocasião, Elias vem só. Quando é que Elias vem só? Quando ele vem como quarto Elias, o William Branham, ele vem só, já veio só. Entendem? Porém, quando vier aos 144 mil, a Bíblia diz claramente que virá juntamente com Moisés. São dois, não somente um, mas dois. E seu quinto ministério não podia ser para submetê-los outra vez aos judeus, à lei, porque vem pregando a Cristo aos 144 mil. Amém? O Messias foi tirado. Amém. E ele foi tirado ali naquela metade da semana. Foi cortado o sacrifício. Então ele foi tirado. Exatamente. Esses 3 anos e meio que faltam é o que os judeus receberão Moisés e Elias, e esses dois profetas pregarão para eles e tirarão dentre eles 144 mil judeus. Para nós aqui não tem mais mensageiro. Terminou com William Branham. Último profeta, último mensageiro, último selo, último trovão, tudo já soou. Eu creio nisso. Amém? Notem. Não se confundam. 171. O quinto selo. Ainda estou no quinto selo. 171. Note isto. Estes homens foram preservados vivos por Deus desde seu ministério original para o serviço futuro, porque serviriam ou serviram tão perfeito. Pense, este espírito de Elias ministra 5 vezes, o de Moisés 2 vezes. Nenhum dos dois estava morto. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Ele diz aqui, nenhum dos dois estava morto. Não vá você crer que estavam mortos. Ambos foram vistos vivos, falando com Jesus no Monte da Transfiguração. Amém? Escuta aqui agora. Porém, recordem, tem que morrer. Baseado nisto, as pessoas pensam que aqueles 2 profetas, Moisés e Elias, que não morreram, eles vão ter que aparecer na terra a qualquer tempo e vão ter que morrer. Ou serão os originais que irão pregar para os judeus e irão morrer. Presta atenção que não é isso. Não é assim. O 172 revela. Se isso aqui não revelar para você, nada mais revela. Agora, Moisés em realidade morreu. Vocês estão me entendendo? Não vá vocês pensar que eles morreram. Está aqui o William Branham dizendo 171 do quinto selo. Se a pessoa não tiver luz do assunto, gente, estes homens estiveram vivos no Monte da Transfiguração. É isso que o irmão Branham diz. Não pensa que eles morreram, porque eles estavam vivos no Monte da Transfiguração. Ele não está falando da questão da morte física, porque aqui ele revela a coisa completa. Quando ele diz, tem que morrer.
Agora, Moisés, em realidade, morreu, porém ressuscitou, porque foi um tipo perfeito de Cristo. E eu te pergunto, se ele ressuscitou, ele tem que morrer outra vez? Para um pouquinho agora e pense. Pare e pense. O vermelho é para isso. Pare e pense. Então não é essa morte que você pensa, porque o próprio Moisés morreu e ressuscitou. Porque ele é um tipo de Cristo, perfeito de Cristo. Ninguém pode encontrar onde foi sepultado. Os anjos vieram e o tomaram. Por que seria? Nenhum mortal podia levá-los para onde ia. Ele simplesmente passou por um ato. Você faz um papel de morto. Chegou lá no Monte Nebo. A Bíblia diz, morreu. Vai na Bíblia para você ver. Morreu lá no cume do Monte Nebo. Moisés morreu. Mas quando você lê o livro de Judas, ali há um problema, que Satanás quer saber aonde está o corpo dele. Porque está escrito em Deuteronômio que ele morreu, e eu não vi. Ele morreu, mas eu não vi, porque todos que morrem, o diabo sabe. Volta ao pó, aí ele sabe. Mas ali, o Moisés não voltou. Ele diz, eu quero saber. E o que disse Miguel para ele? O Senhor te repreenda. É um mistério que você vai ficar perguntando. O Senhor te repreenda. Isto é, você nunca vai ficar sabendo. Mas vem o William Branham e diz, sabe o que aconteceu? É que Moisés passou por um ato de morte. Irmãos, o que tem que morrer é o ministério. O ministério de Moisés morre agora, quando vier para os judeus. O ministério de Elias morre. Tem que morrer. Acaba o ministério. Não tem mais ministério de Moisés e Elias depois que eles morrerem na tribulação. Terão que morrer. Então terminam os ministérios. 2 ministérios de Moisés, 5 ministérios de Elias. Vai terminar ali na tribulação. Quando isso terminar, é que terão que morrer. Ou do contrário, você pensa que Deus vai ter que jogá-los do céu, de algum lugar que ninguém sabe onde eles estão, e eles vão aparecer aqui na terra outra vez e vão morrer. Sendo que a Bíblia diz em Deuteronômio que Moisés morreu. E a Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Mas ele passou por um ato de morte, porque ele era um tipo de Cristo também. Tem coisas que você... É como a deidade, o irmão Branham diz. Mistério, sim, mas é verdade. Você entende aquilo? Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele morreu, foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Bom, aí vem os dualistas e os trinitarianos, dizem então, tinham alguém para receber ele em cima. Isso que são os dualistas e os trinitarianos. Alguém recebeu ele em cima. E quando Jesus recebeu todo o poder me é dado no céu e na terra. Pronto, quem deu todo o poder diz que tem alguém que deu o poder para ele. Mas você tem que saber, se esse alguém é outro alguém, a parte dele que deu todo o poder para ele, ficou sem poder. Porque todo o poder nos céus e na terra está com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele é a deidade. Ele é Deus. Não existe outro além dele. Quando Deus te dá uma coisa, te deu. Ele deu o Espírito Santo para mim. Ele está dentro de mim. É meu Espírito Santo. Eu e o Espírito Santo somos um. Aí que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, me perdoe. Sobre os selos, o irmão Branham vem falar sobre isso também. Ele diz que Jesus Cristo, mostrando Jesus e o Pai, ele diz, foram a mesma pessoa. A mesma pessoa. Amém. Eu não vou prolongar mais sobre isso, devo terminar por aqui. Isso daqui era só uma ajudinha para você ver com respeito o Elias
E a 70 semana, que tem aqueles que ainda estão por aí crendo que é 7 anos. É aqueles que creem que é 7 anos. E o irmão Branham veio e disse que não é 7 anos, é 3 anos e meio. Porque ela não passa pela tribulação. 3 anos e meio que Jesus venceu lá atrás. E os judeus rejeitaram, aqueles 3 anos e meio foi a nossa redenção. Ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Mas os outros não eram, os outros eram servos. Podiam ter sido filhos, mas rejeitaram. Então nós passamos a ser filhos. Os judeus foram servos e nós hoje somos filhos. Os judeus hoje ficam enciumados conosco. Porque o que era para ser para eles, veio para nós, porque eles ignoraram. E agora os gentios vai ter que saber a mesma coisa. Que o que poderia ser para Laodiceia, não é para Laodiceia, é para nós. Um povo tirado de dentro de Laodiceia. Aleluia! Assim foi os gentios. Deus tirou um povo dentro dos gentios para o seu nome. Não é todo gentio, não. É um povo só. É um povo dentre os gentios que ele tira para o seu nome. E aqui na última era, ele tira um povo dentro de Laodiceia para receber o 7º anjo, para ouvir os 7 trovões, para saber sobre o 7º selo. Ele tira um povo de dentro de Laodiceia. Está em obra-prima 161, 162. O irmão Branham diz, nós estávamos lá, mas saímos de lá. Estávamos dentro de Laodiceia, mas ele nos tirou de lá para nos dar esta luz. Amém? Amém, amém, amém. Eles então têm que provar a morte ao fim de seu ministério. 176 do 5º selo. Vamos ficando por aqui no 177. Observe bem o ministério de Moisés. Ele foi o que trouxe a lei sobre os judeus. Porém, Elias foi profeta a todas as nações. Porém, a razão por que Moisés vem com Elias é porque os judeus dirão, espere, nós ainda guardamos a lei. Então ali estará Moisés mesmo, juntamente com Elias. Vê você? Moisés foi enviado unicamente aos judeus, porém o profeta Elias foi para todas as nações. Amém. Em troca, Moisés veio como profeta somente aos judeus. Isso daqui também dá para nós nos clarearmos a mente e ver como que o Evangelho volta novamente para os judeus. Por quê? O Elias, aqui ele diz aqui, em troca, Moisés veio como profeta somente aos judeus. O profeta Elias foi para todas as nações. Quando veio um profeta, foi para todas as nações. O Elias, para todas as nações. Irmão Branham veio para todas as nações. Isso aí, que é esse ministério. Em troca, Moisés veio como profeta somente aos judeus. E, por certo, trouxe a lei. A lei foi sua mensagem. Porém, qual foi a mensagem de Elias? Pregava contra as mulheres que cortavam o cabelo, as denominações, etc. Agora, eu me refiro hoje de um Elias mesmo, no mundo hoje. Veja que o irmão Branham disse que ele tem que sair dentre os judeus, mas ele tem esse ministério de todas as nações. Porque assim como o irmão Branham foi o Elias, mas ele teve um ministério para todas as nações, mas ele não teve ministério para judaísmo. Todas as nações, excetuando o judaísmo. Ele não foi para o judaísmo. Então, aqui vem este Elias, ele não é mais para a noiva. Que se William Branham não pôde ser, Elias, que é o 5º Elias, que virá para os judeus, não pode ser também para nós. Porque eles só manifestarão depois que esta noiva, esposa de Cristo, for raptada. Amém. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho. Se isto serve para clarear ou esclarecer, que o Senhor ajude meus irmãos, mas que é o que o seu profeta tem falado. E o seu profeta tem mostrado como a Bíblia mostra. Muitas vezes a Bíblia mostra eu e o Pai somos um, mas mostra também convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E aí as pessoas ficam em dificuldade, formam 2, formam 3 e nunca conseguem ver um só.
E assim é o seu profeta mostrando estas coisas sobre o Elias, sobre o Moisés, mostrando que eles terão que morrer. E as pessoas não podem ver o ministério que já foi cumprido lá atrás. E que agora será cumprido e terminará o ministério de Moisés e Elias. Estamos gratos, Pai, por podermos ver estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.